primeiro podcast, Allcast, o podcast da Allnet. E o convidado de hoje, para fazer as honras inaugural aí do nosso podcast, é um cara que começou no mundo de vendas criança. Isso aí. Vendendo bijuteria na escola, vê se pode. Também vendeu no ferro velho cobre, é isso mesmo, gente? O verdadeiro lema desse cara é a verdade, doa quem doer, sempre a verdade. Com menos de 30 anos, já era dono de uma das franquias da Allnet. Atualmente também diretor de operações do Grupo Allnet. Casado com a dona Tatiana. Líder didático, inspirador, responsável. Sou suspeita para falar, né? E responsável aí para comandar essa nave do Grupo Allnet. Com vocês, Bruno Rizzi. Seja muito bem-vindo! Obrigado, meninas. Vamos arrepiar. Vamos, gente, para mim assim, chega a ser emocionante estar aqui, né? Porque é o primeiro episódio, né, do nosso podcast, do Allcast, e eu sou extremamente suspeita para falar por muitos motivos. E eu não vou dar aqui, entregar toda a letra, toda a sua história. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber quem é esse convidado, além de tudo que a Dê falou de tão lindo, conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória. Porque, como eu disse, eu sou suspeita, eu posso te entregar muito além do que eu devo. Então, vamos deixar você fazer as honras e se apresentar. Legal. Bom, falar da trajetória é difícil, né? É difícil a gente falar da nossa história. Mas fazendo um resumão, isso é verdade, né? Eu comecei com essa ideia de vendas, né? Sempre foi alguma coisa empírica, assim, não sei dizer, né, da onde, mas logo quando criança, a ideia era ganhar dinheiro, então vendia lá bijuteria, comprava na 25 de março, levava lá, levava para a molecada, e aí saía vendendo lá, e aí também essa história do ferro velho, então pegava as coisas em casa que ficava parada para vender, tomei uma bronca forte por conta disso, e aí eu sempre tive essa visão, então eu já trabalhei com panfletagem, já panfletei para a Allnet, inclusive, lá em São Caetano. E o primeiro emprego fixo mesmo, né, que era algo mais sério, foi no Lava Rápido. Era um Lava Rápido no pai de um amigo nosso. E aí eu comecei a ter... na verdade, assim, não estava precisando contratar. Então eu implorei para eu trabalhar lá, né? Eu queria o que eu queria. E aí, na época, eu ganhava R$1 por carro lavado, assim. Era mais para estar lá mesmo, por ter uma disciplina, por estar em algum lugar, né? Por ter um trabalho. Então eu sempre tive muito essa visão. E aí, quando tudo começou, foi na Allnet mesmo, né? O primeiro trabalho realmente, assim, mais sério, onde eu comecei a me desenvolver e me encontrar. E aí a história começou de fato, né? Essa vida empreendedora começou na Allnet mesmo. E aí a história da Allnet é o seguinte, eu comecei a trabalhar em Osasco, e aí ali eu fazia um pouco de serviço de office boy que tinha na época, né? Essa parte mais administrativa. E fui crescendo ali dentro, gostando mais dessa parte de cobrança administrativa, secretaria. E aí, devido ao momento, eu queria ganhar mais, né? E aí eu pensei em sair. E aí eu recebi uma proposta para ir para São Caetano do Sul. A Yama descobriu que eu estava querendo sair, estava buscando outras coisas. E aí ela me trouxe, né, uma proposta para liderar o time de São Caetano do Sul. Isso aí, você tinha quantos anos, Bruno? Eu tinha por volta de 20 anos. Caramba. Tinha por volta de 20 anos, nunca tinha liderado pessoas, né? Então, é um desafio gigantesco. E lá foi um case para mim, foi uma escola. Em todos os sentidos, né? Porque onde você estava morando? Super longe, atravessava a cidade. E aí liderar um time, né? Então, eu já tinha pouca experiência, não era muita, né? Dentro daquela atividade. E aí, para liderar, então, foi o maior desafio. E aí foi um case para mim, porque era uma escola que os diretores não eram tão presentes, ficavam mais à distância, norteando. E isso para mim deu muita liberdade. Então, logo assim, nos primeiros meses, foi ali o desafio de mudar o ponto da escola, né? A escola ficou anos num ponto ali. E aí a gente decidiu mudar para o ponto que era do Correios ali do lado. E eu tive essa oportunidade de fazer tudo, né? Fazer cotações, orçamento, como se a empresa fosse minha. Então, fiquei bastante tempo lá, até assumir depois a posição de gerente ADM. Então, aprendi muita coisa lá. E a partir dali, eu tive um convite para fazer um suporte na unidade do Tatuapé. A unidade do Tatu, acho que tinha recentemente inaugurado e não estava indo tão bem. E aí eu recebi esse convite, né? A Dani chamou para fazer um trabalho lá e eu fui fazendo um trabalho por um ano. E foi ali que eu comecei a me descobrir entre uma pessoa que conseguia ter uma visão maior sobre o negócio e conseguia ter esse aspecto de trazer um resgate, né, para uma unidade que não estava performando tão bem. E aí a história começou a se aprofundar mais na Allnet. Então, ali eu tive a oportunidade de trabalhar também como consultor de campo, né, da franquia, e o objetivo era justamente esse, pegar essas unidades que não estavam performando, para ir lá e ajudar, ter uma visão, né, principalmente comercial. E aí passei por vários caminhos dentro da marca, né, então fui consultor de campo, depois eu fui para a parte de expansão,
até que em determinado momento fui convidado a ser diretor de operações da marca, né? E estou aqui há alguns anos. E em paralelo também tive, né, a oportunidade de receber a sociedade, né, de entrar como sócio dentro da unidade do Tatuapé, em 2015, e aí tudo ficou ofuscado, né? Então toda aquela habilidade que eu tinha de atuar na unidade dos outros, quando eu recebi a oportunidade de ser o meu negócio, aí você fica, né, fraquejando, com medo de tomar decisão. Então, isso foi muito engraçado porque te carrega para baixo, né? Você fala, pô, peraí, eu sei fazer um negócio, fiz em várias escolas e aí na sua dá essa travada. Mas aí depois a gente decolou, foi muito legal. E aí eu fui para a minha segunda unidade, que era a unidade Itapevi, né? A unidade Itapevi 2020, estava na zona vermelha da pandemia, e aí a gente tinha marcado a inauguração para fazer o agitinho de Itapevi, aquela decisão vai ou não vai, né? O que vai acontecer? Pandemia, todo mundo de máscara. E a gente resolveu fazer, foi um sucesso lá, se não me engano foram 80 matrículas. E Itapevi é o xodó até hoje, né? Uma escola super pequena, né? Na época as unidades eram muito grandes, né? Então, Itapevi foi uma unidade que veio muito compacta. Uma unidade modelo também, né? Uma unidade modelo, compacta, com um faturamento que brigava com unidades maiores, né? E aí a gente entendeu um outro modelo também de Allnet que poderia ser muito bacana no sentido de franquear. E aí, em 2022, eu abri Carapicuíba, né? A gente inaugurou em maio de 2022, Carapicuíba, e aí estamos aí até então. Então, acho que fazendo um resumão da trajetória é essa. Show de bola. Show de bola. Show de bola, porque, eu volto a falar, porque é a honra da minha vida. Porque, para quem não sabe, sou irmã desse rapaz aqui maravilhoso, esse homenzão. Não é por isso que vai pegar mais leve, hein? Não, Altas por isso que eu vou revelações contar aqui. os podres, vou entregar as coisas aqui que ele não falar muito certo. Mas, além de tudo, essa trajetória toda a gente acompanhou muito junto. Também fomos sócios, então, acho que eu falei muito aqui do que eu vou perguntar, né? Já sabendo a resposta, já conhecendo, porque eu costumo dizer que ele é minha outra metade. Então, eu não posso ser muito injusta com quem está assistindo. Eu tenho que perguntar coisas que talvez vão te expor um pouco mais, mas acho que é importante para as pessoas conhecerem que não é só um empresário, não é só uma pessoa de extremo sucesso. Tem um ser humano ali maravilhoso. E a gente vai fazer de tudo para, Sim, e a galera tem essa curiosidade, né? Ver assim o Bruno nessa posição, não consegue decifrar, né, o ser humano por trás. Então, uma das ideias desse podcast é trazer também que existe um ser humano do outro lado, que fez escolhas talvez erradas, falhou, teve medo, receio, e o segredo de ter dado a volta por cima e ter todo esse sucesso aí hoje. Mas é isso. Então vamos lá, hein? Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até hoje? Aquele, assim, que... Não só o mais difícil, mas aquele que você pode julgar que ninguém viu. Bom, muito mais difícil? Ixi, me pegou, acho que foram tantos. Eu não consigo colaborar com um único momento. Acho que foram vários momentos. Acho que o momento de pandemia foi super complexo, né? No sentido de que a gente não tinha uma previsibilidade do que ia rolar e a gente passou para as aulas online. A gente teve alguns momentos também de saída de um franqueado, que acho que isso desestruturou também, né? A gente sempre foi muito família, muito parceiro, e isso também foi um momento desafiador de negociação, de saída. Foi uma das coisas que eu tive que tomar frente ali, fazer algumas estratégias, né? E que poucas pessoas sabem também. Então, acho que um momento único, difícil, eu não consigo me lembrar. Assim, eu sei de vários os desafios que a gente teve aí na trajetória de Allnet que marcaram bastante. Mas eu acho que esses dois pontos, assim, principalmente a pandemia, né, a imprevisibilidade de saber o que ia acontecer, e foi um momento que a gente foi super bem, né? Foi um momento que a gente performou, né? Enquanto a maioria desistiu, preferiu fazer demissão, né? Segurar, a gente foi por outro caminho, né? Como sempre, né? A gente sempre vai por outro caminho, né? O caminho menos óbvio, que é não demitir ninguém, tentar o máximo possível fazer novas estratégias, né? Vendas à distância, né? E foi super bem e a gente se deu bem. Acho que esse foi um dos momentos mais complexos. E já com essa responsabilidade nos ombros, né? Já executando um cargo tão alto aqui dentro da franqueadora. E esse medo, eu imagino, porque a gente viveu, né, já lá na operação, já no chão de fábrica, então é uma responsabilidade daquelas. Sim, porque a posição ali, ele, né, na franqueadora, ter voz aqui para os franqueados e ser esse franqueado na outra ponta. Então, sim. Pandemia, sim. Né, todas essas... E um ponto que é desafiador, e aí acho que entra no detalhe, né, que, por exemplo, a gente sentou com o time, na época, o time central, né, e aí tinha duas opções, a gente é um time pequeno, a gente tem poucos clientes, né? Então qualquer tipo de corte de faturamento, isso impacta muito. Então a gente sentou com o time e falou, a gente tem duas opções, né? Ou a gente tenta fazer uma redução de remuneração
e dar o nosso melhor para todo mundo se manter, ou infelizmente a gente vai ter que fechar uma área ou outra que de repente nesse momento não ia ter tanto impacto. E aí, assim, essa conversa é muito difícil, né? Vou conversar com alguém e falar, cara, vou precisar fazer uma redução de 30% da sua remuneração para os próximos 33 meses, né? Para a gente poder se manter e, obviamente, não precisar rescindir. Então, esse é o tipo de conversa difícil que o empreendedor tem que ter, né? Sim. E aí a maioria das pessoas não querem ter essa conversa difícil. Mas, felizmente, a grande maioria entendeu, né? Tava todo mundo muito preocupado, mas foi um momento desafiador, esse tipo de conversa que você tem que lidar com o time, olhar lá, sabendo que todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem responsabilidade, mas que todo mundo entendeu que seria a melhor decisão. E sobrevivemos, né? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta, acho que assim, para a gente aprofundar um pouco. Como que você se vê do antes para a sua versão atual? Quem era o Bruno antes e quem é o Antes Bruno infância, hoje? assim? Antes infância, lá atrás. É legal essa pergunta, porque, de fato, pouca gente me conhece, né? A fundo você me conhece mais. Mas eu tenho hoje um perfil, obviamente, né, mais voltado por um executivo, né, empreendedor. Mas na infância foi muito diferente, né? Adolescência, principalmente. Eu sempre fui um outsider, então... Quem me conhece hoje não imagina, mas eu era o cara que não ia bem na escola, que levava advertência, que a mãe era chamada sempre pela direção. Toda semana. A escola era assim. Esse é o momento que a gente joga aquela bomba, assim, todo mundo em casa. Ah, não acredito. Viu? Você tem salvação, gente. Calma. Eu era muito esse perfil e aí era assim, maloqueiro, na rua, jogava bola, descalço. Pipa, que é a realidade normal de muita criança hoje, mas quando eu falo isso, né, as pessoas que me conhecem não tão fundo falam, não, você está forçando a barra. Então, E vê, acha que é o herdeiro, que, né, que teve a vida toda planejada, né, tudo cálculo. Imagina isso aqui. O que era aquilo que se passava no cabelo? Passava, Parafina. teve várias fases, a fase do punk, então passava ovo, passava clara de ovo para deixar o cabelo espetado, época do moicano, a Tati me conheceu com o moicano. É verdade. Eu comecei a trabalhar na Alnet e a calça caindo com a cueca aparecendo. Era esse o Bruno que começou a trabalhar. Na época era moda, né? Usar as calças relaxadas. E então foi uma mudança muito grande, porque quando eu entrei para o mercado, né? Quando eu entrei para a Alnet, a minha mãe era fundadora da marca, né? Então todo mundo sabia disso, era notório, não tinha como fugir. E aí o desafio era esse, porque eu não queria ser conhecido como filho da dona, né? Eu queria mostrar o meu mérito dentro do que eu estava ali. E isso me fez ter que ter algumas escolhas, né? E abdicar de muita coisa. De ter que trabalhar mais todo mundo. Eu falei, eu preciso, para eu ganhar meu espaço aqui, eu vou ter que trabalhar o dobro de todo mundo, estudar o dobro de todo mundo. Mas voltando para isso, assim, minha adolescência foi isso. Eu sempre fui o perfil bad boy mesmo, surf, skate, esportes radicais. Vivia arrebentado. Nunca fui do futebol, do vôlei. O meu negócio era coisa que era adrenalina, rolimã, patins descendo ladeira. Tentar morrer. Testar a sorte do anjinho da guarda, o coração da mãe. E tal. Tipo, Vivia quebrado, tá, gente? Era pé quebrado, era ponto na cabeça. Quebrou o fêmur com quantos anos? 7 anos? tinha 8 anos. 8 anos quebrou o fêmur. Ficou o quê? 3 meses? 3 meses sem andar. 3 meses engessado, a perna inteira, a outra. Então, assim, ele foi um Peralta. Bem Peralta. Eu dava muito trabalho. Então, foi uma mudança, né? Desse Bruno que não queria saber de nada, que era só o cara que chamavam a atenção, né? Para virar essa chave de falar, não, peraí, agora eu sou homem, eu preciso correr atrás das minhas coisas. Então, é uma diferença muito, muito grande, né? Dessa adolescência para a vida adulta. E hoje tentar manter esse equilíbrio, né? Porque eu sempre fui muito sério, né? Boa parte da minha jornada profissional, eu sempre fui muito mais sério, muito contido, né? E aí no profissional eu era uma coisa e na vida pessoal eu era outra. Na vida pessoal um pouco mais bem-humorado, né? Sempre brincando e tudo mais. Um pouco mais bem-humorado. E hoje eu tento manter esse equilíbrio, né? Tentar trazer um pouco da minha essência para a vida profissional, né? Então, depois de velho, você começa a tentar encontrar o equilíbrio entre as duas versões. Né? Mas você consegue, assim, decifrar, você tem essa clareza dentro de você de qual foi o momento que teve essa virada de chave? Porque eu vou falar como irmã, era só recuperação. Era recuperação. O Bruno não gostava de estudar. É quem gosta, né, gente? Vamos falar a real. Mas não gostava mesmo. Ele tinha essa coisa assim do... Por quê? Pra que eu preciso fazer isso? Então, a gente tinha em casa os esquemas pra cola. Era um desafio muito grande. E hoje você é um dos caras que eu conheço que, assim, de repertório riquíssimo.
vocabulário, está antenado em tudo. Tudo que está acontecendo no mundo, desde o mais fútil ao mais culto, ele está por dentro. Sempre à frente de todo mundo. Então, quando que, né, aquele molecote lá que não gostava de estudar, que tacava a bolinha na cabeça do povo, já aprontou bastante em sala de aula, lembrei da cena da bandeirinha de festa junina. Vou deixar vocês... Quando foi que você virou um cara extremamente culto e ainda descolado? Eu não sei, eu sempre me faço a pergunta assim, qual foi a virada, mas eu não acho que foi, eu não lembro de um momento que foi uma virada, assim, eu acho que foi muito empírico. Eu acho que a gente tem isso, né, o ambiente em casa de pais empreendedores, então, acho que a gente foi nascendo, né, com aquele ambiente, igual ter pais ali que falam inglês, você começa a falar inglês, então acho que vem muito disso. Mas eu acho que o que mais me motivou mesmo a fazer as coisas era isso, é começar a trabalhar na empresa da família, né, e tentar buscar isso de que eu queria ganhar meu próprio espaço. E aí isso me fez tomar essa decisão mesmo, assim, de peraí, eu não sou um cara letrado, então eu não tinha faculdade. Eu entrei, né, pulei essa parte, mas eu vou falar, eu fiz... eu tava só... Quando eu saí da escola, eu não sabia, né, a área que escolher como profissão, e na época eu gostava muito de música eletrônica, e aí eu entrei na faculdade de produção fonográfica, que era produção de música eletrônica, né. E aí eu fiquei lá, e era um período vespertino, né, entrava meio-dia, então eu trabalhava em Osasco das 8 às 11 e ia para a faculdade meio-dia. Fiquei por um tempo, e aí eu percebi, putz, não dá, isso aqui é muito de vagabundo, né, cara. Com todo respeito aos DJs. Né, na época só tinha isso, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, ou é isso ou é aquilo. Então, fui pro mercado, não era um cara letrado, tinha pouca experiência, então a ideia que eu tinha na cabeça era, eu preciso mostrar meu espaço e para isso não tem outro caminho. Eu preciso estudar, né, e trabalhar mais forte. E aí eu sempre entendi que o trabalho sempre foi uma virtude, né? Uma virtude muito grande, né? Então, o trabalho ele traz consequência, ele traz recompensa, o trabalho ele te forma, né? Ele te desenvolve. E eu comecei a trabalhar mais que todo mundo e buscar resultado. Eu nunca fui um cara muito estudioso, né? Então, a Aline acabou de falar, então escola, principalmente escola regular, né? A gente pode até falar um pouquinho isso depois. Sim. Com relação ao que a metodologia da UNET entrega, que é o contrário do ensino tradicional. Mas eu sempre fui um cara muito sedente de conhecimento, então sempre muito curioso. Só que o meu estímulo ele é diferente, então não é sentar lá na sala. Então, eu pegar pequenos conteúdos, me ambientar, né, das coisas. Então, a gente fala isso muito nos treinamentos, né, rede social, o quanto que isso tá ligado, né, às decisões, a como você é como pessoa. Então, hoje o meu Instagram, por exemplo, ele é muito seleto, então eu sigo muito poucas coisas e as poucas coisas são realmente coisas que vão me agregar, que me trazem informação. E eu vou colocando isso dentro do meu ambiente. E aí, com relação a estudo, eu vou sempre me aperfeiçoando, né? De forma distinta do que é o tradicional. Então, eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de palestra, né? Cursos pequenos, né? Pílulas de conhecimento. Então, eu gosto de estar sempre envolto nesse universo, que é o que me faz captar conhecimento e colocar em prática. Eu posso dizer, assim, que uma das grandes coisas que você é ser um cara executor. Então, acho que a diferença, né, até para, quem sabe, conseguir contribuir alguma coisa aí, a diferença é que não só você busca esse conhecimento, mas você sempre coloca ele em prática rápido. Porque Sim. Você é um cara extremamente disciplinado. Então, ele tem isso, essa coisa da execução, né, de tudo que começar a acabar. Então, acho que você coloca isso muito, né, em prática rápido. Sim. Tem essa velocidade de execução. E é meu perfil, assim, eu não sou um perfil que fica idealizando, né. Inclusive, na UNET é assim, né. Então, a Mônica e a são quem mais idealiza as coisas e eu vou para execução. Só que eu sou um cara lógico também, então eu sou um cara muito chato. Então, se não fizer lógico na minha cabeça, então eu não faço. Mas eu gosto, assim, isso é uma das coisas que me realizam, né? De poder fazer novas realizações, fazer um projeto dar certo, né? Então, isso é uma das coisas que me move, né? Executar algo e conseguir colher aquilo no futuro. Mas eu tenho um pouco esse perfil mesmo, de ir para execução. Pouco não, bastante. O que você acha que as pessoas pensam sobre você que não é verdade? Que eu sou herdeiro. Gente, ele não é herdeiro. Ele é executor. A propósito, né, Bruno? Fiquei até curiosa aqui. Acho que até uma dúvida da galera que está em casa. Ser filho da fundadora é um peso. Tá? É um peso muito grande, né? Até no quesito de executar, fazer algo errado ou certo.
Mas isso também te favoreceu de alguma maneira? Porque a galera fica com essa dúvida, né? Ah, ele conseguiu porque isso, conseguiu porque aquilo, ou enfim. Facilitou no quê? Não facilitou no quê? Explica um pouquinho pra gente como é levar esse nome aí, né? Da fundadora do grupo. Eu sei que tem essa responsabilidade. Sim. E queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente como é esse desafio aí de levar o nome aí da fundadora, ser filho da fundadora. Sim. Até brinco, né, herdeiro? Sei que trabalha pra caramba. A gente sempre brinca, mas de fato é a distinção do herdeiro e o sucessor, né? Então, e assim, tá tudo bem a pessoa ser herdeira e às vezes para algumas pessoas é até melhor não ser um sucessor, né? Ou seja, não estar em contato com os negócios da família. Mas eu sempre levei isso como uma causa, assim. Então, era uma missão de o que transformaram até aqui, eu preciso transformar e perpetuar para os próximos anos. Então, eu tive algumas facilidades e alguns prós e contras, né, de ser quem eu sou hoje, de estar ligado à família. Os prós, obviamente, é de ter uma mentora, né, da potência que é a Mônica, e de estar ali, né, a qualquer momento eu poder e estar bebendo um pouco nessa fonte, de estar juntos. Então, isso, sem dúvida, foi um privilégio. Agora, o peso foi muito maior, né? E o peso ele é dobrado. Primeiro, para eu poder conquistar meu espaço dentro da Allnet, né, que é um desafio. Então, e a maioria das pessoas, eles nunca vão entender, né, qual que é o de fato o mérito. Mas também, por outro lado, de ter os pais empreendedores como uma admiração, né, que eu quero ali. E você sempre, né, se você tem um pai e uma mãe que tem um potencial, você mira neles e você sempre fala, eu quero ser melhor, eu quero chegar ou no nível ou melhor. Então, isso foi algo que sempre me moveu também, sempre aguçou a ambição. Então, tem esses prós e contras, né? O contra, a pressão que você tem, mas o pró de você estar nesse ambiente, né? Que isso encurta muito, né? E o ambiente, ele faz essa distinção, né? Você tá num lugar que as pessoas estão falando só de choquei, de fofoca, né? Esse tipo de coisa. É isso que você vai aprender a falar e tal. Agora, você está num ambiente que fala sobre o mercado, empreendedorismo, os desafios, né? Que é empreender no Brasil, né? Isso vai te preparando de certa forma e principalmente, né? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um apoio. Você pega um telefone, você senta, vai na casa e aí você tem esse tipo de informação ali. Então. Mas nada seria se você não tivesse essa fome. Eu vejo muita fome de dar certo, assim, nos seus olhos, na sua postura, no que a Aline falou, na sua ação, né? Então, acredito que o elemento essencial de tudo isso também foi esse desejo de dar certo aí. Acho que também é bem notório aí na sua... E muito essa missão também, né? Eu entendi que foi uma responsabilidade, né? Que talvez eu não tenha escolhido e não deve ser uma escolha também, né? Então, eu fui escolhido para isso e eu assumi essa responsabilidade de ter que perpetuar a marca, deixar mais forte, transformar, né? Então, a gente fez muito inovador, né? A gente fez o rebrand, lembra o rebrand? Eu estava pensando nisso agora na convenção. A gente fez a convenção, então, uma marca de 30 anos, né? Então, são muitas gerações que passaram, muitas histórias, e aí você precisa sempre mudar uma coisa ou outra para perpetuar. Mas essa missão é algo que me move também. E você perguntou isso de herdeiro, é engraçado porque a gente sempre teve uma educação diferente, né? E então, por exemplo, onde que era a sua faculdade? Era na Bresser. E você ia como? De trem. Então... A gente sempre teve, né, como uma lei dentro de casa, né? Então, apesar de alguns privilégios, ela sempre empurrou, né? Sim. Você quer? Então vai com as suas próprias pernas. Então, acho que isso ajuda muito, né, a construção do caráter. E não só, né, também na época do Lava Rápido também, né? Quantos anos você tinha? Putz, eu devia ter uns 12, acho. Caraca! 12 anos. 11, então, sempre teve essa batalha, né? Assim, sei lá, acho que é uma lei mesmo dentro de casa de empurrar. Você quer voar? Então vá voar com as suas próprias pernas. E acho que isso também ajudou muito na construção da nossa metodologia dentro dos cursos, né? Porque acho que ela teve a chance de vivenciar. Teve não, né? Acho não, certeza. Vivenciou isso dentro de casa, né? Que o modelo de ensino, né, aquela coisa tão engessada, não funcionava. Não prendia atenção. Então, quem diria que aquele rapaz poderia muito bem, né? Aquela criança poderia ter sido julgada apenas só pelas notas, só pelo histórico escolar, só pelo modelo acadêmico. E hoje, olha aí a quantidade de coisas, fatos que você fez, e ainda vai fazer muito. Então, ela colocou tudo isso, né, de querer revolucionar tudo aquilo que a gente trouxe para dentro do curso, que a metodologia tem que ser diferente, né? Então, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas eu achei que era importante contribuir para esse fato, né, da história do herdeiro. Mas, de fato, porque na escola, de fato, assim, eu era muito mal, né? E aí,
Se eu não tivesse, né, tudo isso, eu ia ser taxado como aquele cara, né, repetidiano. Então, assim, eu sou repetente. Então, talvez eu seria definido isso. E aí a gente pode entrar nesse mérito do que Quantas ensino tradicional recuperações, hoje. quantas férias teve que abrir mão porque tinha recuperação. E é tão importante, né, Linka, falar de pais, influência materna, porque, assim, é natural não, né? É comum, vamos colocar comum, a mãe fazer o contrário nos dias de hoje, né? Sim. Mãe, vou trabalhar no Lava Rápido. Você tá louco? Não precisa e tudo mais. Eu trouxe esse mérito porque hoje você trabalha com essa geração, dentro das suas empresas. Como é que você faz, assim, na prática, né? Porque você tem esse valor, né, de que trabalha ok, e a gente está trazendo essa geração que, de repente, não é tão assídua com o trabalho. Sim. Acho que não é nem assíduo, é gostar mesmo, né? Isso, pronto. E como é que você trabalha? Porque, assim, desde muito cedo, além de ser algo, assim, da sua essência natural, buscar o meu, você teve ali pais que sempre te apoiaram nisso, e hoje a gente vive uma geração totalmente contra, né? Não sei o que acontece com essa galera, né? Não é pra eu ser cancelada, tá, gente? Mas... a gente quer um pouquinho de polêmica. Isso é um pouquinho. Então, assim, como é que você faz, assim, pra... Ou até mesmo, Bruno, esse adolescente, ele não tem essa referência em casa, né? Às vezes pais separados, ou mãe que não é tão presente, enfim. Tantos casos que a gente contrata hoje, né? Então, como é que pegar a sua história aí, a sua influência, né? No sentido pai e mãe ali do seu lado, você ter essa essência, como é que você trabalha isso, de repente, com uma geração de hoje que acha que o sucesso é um botão de ligar e desligar? Quero ficar rico, né? Como é que você faz? Então, queria que você contasse um pouquinho aí pra gente. A geração desafiadora, né? Mas uma vez eu li um trecho que toda geração reclama da próxima, né? E vai ser sempre assim, ad eterno. Então, quando você começa a entender, inclusive tem a geração Z e tem os super zoomers, né? Que depois a gente pode até falar, eu gosto bastante de falar nisso. O que a gente entende hoje, principalmente quando contrata a molecada mais nova, é que a mãe e o pai tomaram muito perrengue, né? Passaram muitos desafios na vida e não querem que o filho passe pelos mesmos desafios. E aí, né, numa legítima, né, decisão de achar que está fazendo o melhor para o filho, acaba tendo essa super proteção e com receio do filho não se frustrar, do filho não se humilhar, porque ele não quer isso para a vida dele. Mas o que acontece como consequência é o inverso, né? E aí, pela primeira vez na história, a gente vê tantos casos aí de mutilação, né, de depressão, ansiedade nas novas gerações. E aí a gente, quando vai contratar essa galera, a gente passa a entender isso. Uma das coisas que eu me adaptei muito, inclusive como eu falei, como era o Bruno um pouco antes, né, no início da trajetória, eu era um cara mais sério, mais rígido, mais disciplinador. E aí quando eu comecei a trabalhar com essa nova geração, eu entendi que tinha que ser diferente. Então, primeiro tem que ser um ambiente gostoso, talvez dinheiro não seja, né, porque ele está ali, ele gosta de estar num ambiente que ele se sinta produtivo, que ele se sinta acolhido. Então, isso mudou bastante no aspecto de liderança, né, de como é que a gente lida com esses jovens. Esse é um ponto. Um outro ponto é como é que a gente vai trazer, né, uma perspectiva desse jovem para a família, né? Como é que a família vai enxergar o que ele faz ali. E aí o papel do líder hoje para esse time, ele é um papel de pai mesmo. Ele tem que ter uma pegada mais paternal, de trazer conselhos para a vida, né? Então a gente trabalha muito isso com o time lá, de tentar entender como é que estão as coisas em casa. Quem são, né, os familiares? Quem são os familiares, o que eles fazem, o que eles pensam no trabalho deles, se o pai quer que trabalhe ou não quer, até coisas mais profundas. Então, eu faço muito isso, eu tenho que entender lá na raiz quais são os traumas, se já teve algum trauma no passado, porque muitos dos aspectos hoje dessa galera que está lá, né, você percebe que tem uma raiz ali de algum trauma no passado, e que, às vezes, né, numa condição mais simples, sem muito apoio, né, que nem você falou, às vezes os pais são muito simples, às vezes os familiares são simples, é o tipo de conversa que às vezes não tem em casa. Então, a gente como líder tem que ter esse papel de ter essa conversa, porque ali vai ser uma extensão da casa desse cara. E para ser líder ele precisa sentir confiança, ele tem que ter admiração. Então, eu gosto muito de ir nesse profundo mesmo, de entender qual que é o passado mesmo, né? Quais são os traumas,
E ao contrário do que muito pensa com relação a essa geração, obviamente algumas coisas, né, que você sempre fala, o óbvio tem que ser dito, né? Você não pode com um cropped trabalhar, né? E tem que falar Dá com pra ir numa carinho. entrevista com chinela baiana. E que é normal, porque ele não teve essa referência, né? A referência dele é o TikTok, o que tem lá Perfeito. dentro, né? Então tá tudo bem eu ter que explicar esse óbvio para ele. E o que a gente percebe é que a grande maioria é muito bem desenvolvida dá show em muitos da geração Y, por exemplo, das outras gerações anteriores. Então, ele sendo bem desenvolvido, né? A gente pegando ele na mão, explicando os óbvios e tendo esse acolhimento, a grande maioria consegue ter uma performance muito maior. Agora, claro, tem esse aspecto de querer ter o sucesso muito rápido, né? Sim. Então, essa é uma discussão. Ansioso, Sem pra sofrimento, né? ontem. Sem sofrimento, sem a busca da montanha, né? Mas peraí, antes da gente entrar um pouco nesse tema de liderança, até pra gente fazer uma correlação, né? Porque para um cara que não era estudioso, você achou um meio de estudar, então não é específico, que né, você tentou pro lado do DJ, acabou vendo que não era aquilo, e hoje você é um cara extremamente culto, como a gente falou, em diversos assuntos, não é uma coisa específica só do nosso negócio, né? Você consegue sentar na mesa e trocar uma ideia com qualquer pessoa, com qualquer nível e ambiente profissional. Então, olha como você adaptou, né? Então, você trouxe a educação, ela transformou a sua vida, se eu entendi bem, vai me esclarecer, mas se eu estiver falando alguma besteira, mas do teu jeito, você foi buscando o seu jeito de estudar, né? Tanto a se tornar hoje não só uma referência criativa, mas como um puta líder. Né? Então, você teve essa trajetória. Você não gosta muito de ler livro, mas você já leu alguns. Sim. Me deu alguns, ele falou, não sei que eu não consegui ler você. O Era um livro desse tamanho, nem eu. O livro era o Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que fala mais sobre filosofia e tudo mais. O livro, por exemplo, não é um caminho de conhecimento que eu gosto, mas teve o Sonho Grande, por exemplo, que, assim, biografias, né, quando contam histórias de grandes empresários, então, Ambev, Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, então é o tipo de história que aí eu consigo, porque eu sou lógico, né, então eu preciso entender a realidade, qual foi a história, a trajetória. Até nos filmes e séries, tá, gente? É assim, se for de muita romance. fantasia, Muito uma coisa muito forçada, não rola. Não, né? muito frufru não dá. Né? Eu gosto de fatos verídicos e tudo mais. Mas de fato, assim, pílulas, né, de conhecimento, o que se fala hoje sobre lifelong learning, você ter, né, aprender cada vez mais. O Google foi um grande aliado, então, ao contrário do que, né, às vezes as pessoas não buscam. Então, por exemplo, eu não fui um cara muito letrado, então o português, para mim, sempre foi um desafio, né? E é até hoje, porque o português é uma língua difícil. Então, qualquer palavra que eu escrevia e eu me sentia incomodado, eu ia no Google e eu checava. Então, é o tipo de conhecimento que as pessoas não querem buscar. Então, por exemplo, quando eu vim para trabalhar na Onet, o perfil, né, a senioridade dos perfis que trabalhavam dentro da central eram diferentes, né? Nas unidades são pessoas mais júniores e pleno. Então, você imagina eu ali com 25 anos ter que fazer uma entrevista com um executivo. E aí sentava na mesa, o cara olhava e falava, não é possível que esse menininho... que esse é o garoto que vai me entrevistar. Então, eu tinha que fazer. Assim, eu não podia, vou contratar um RH, um headhunter para contratar. Então, eu tinha que me preparar para aquilo. Então, eu ia, buscava terminologia, eu estudava o que eu tinha que perguntar para esse cara dentro de uma entrevista. Então, esse é um dos detalhes, né? Mas que me faziam ter que buscar ali. Então, de novo, não necessariamente um curso mais longo, né? Uma graduação, mas me faziam sempre buscar esse conhecimento para eu poder ter esse tipo de bate-papo independente da roda que eu estava, né? Então, se é para falar com um executivo, eu sei muito bem a linguagem que eu devo perguntar para esse cara, mas também se eu for contratar um estagiário que tem 15 anos, eu consigo também me adaptar. E vai trazer os temas do de 15 anos também. Vou trazer o tema, já falo que TikTok é proibido, kawaii. Mas imagina a loucura, né? Porque são dois universos distintos, Bem né? diferente. Mas acho que é um pouco disso, né? Com relação ao Tem conhecimento. essa característica de camaleão. Se adaptar. Sim, show de bola. E eu acho engraçado isso, porque até, né, muito obviamente na vestimenta, isso é muito perceptível, né? Sim. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntos no Tatuapé, eu estava numa fase que eu era megera, né? Eu era documentos, o que é certo, lei, regra, e era sair para todo lado, e o Bruno era o descolado, né, do time, né? Então ele estava ali com o pessoal do comercial, e eu era chata, eu brigava com todo mundo e tal, e aí eu sempre fui muito mais chata desde adolescente, né, desde novinha. Eu lembro que o Bruno falou isso para mim, ele falou,
para de ser chata, você não vai ter amigos desse jeito. E aí foi trabalhando com ele, somente quando eu trabalhei com ele que eu consegui ver a leveza Sim. de você circular entre os dois mundos mesmo. Porque como eu estava numa posição, aí você tem aquela preocupação, né? Você acabou de assumir uma empresa, você carrega aquele fardo, você fala, cara, agora eu que tô sozinha. Apesar de a gente estar junto, aquela sensação de, peraí, né? Se tiver um problema, se acontecer é nossa responsabilidade. E aí, ali que eu consegui... Então, eu não conseguia, na verdade, sair dessa posição, né? Dessa postura de sou dona, não posso me misturar. E ele me trouxe essa leveza, né? Da gente estar ali, da gente buscar brincadeira. E aí eu falo que depois de um tempo a gente trocou de papéis, né? Aí eu entrei muito na várzea da brincadeira. Aí ela extrapolou, era cerveja todo dia. Né? Aí, ó. E aí, acho que foi nessa época que ele ficou com essa caranca aí, ó. Que o povo acha que ele é mais velho que eu. Porque aí a vestimenta dava aquele peso e tal. E a gente foi intercalando essas sei lá, essas facetas, né? Ao longo da jornada. E aí, realmente, tem disso, né? De você... E você flui muito bem mesmo entre os ambientes. Eu consigo me adaptar. Assim, eu sempre costumo dizer que eu não sou especialista em uma coisa, eu não sou muito bom em nenhuma coisa, mas eu sou bom em várias coisas, né? Sim. Então, e eu acho que isso para mim é um diferencial. Então, por exemplo, se eu for fazer um atendimento de venda, eu não vou de longe ser o melhor vendedor, nunca vou chegar aos pés da D, por exemplo. Agora, ó. Mas eu sei fazer Corta atendimento. essa, coloca aí nas redes, hein? Olha o corte, cadê o corte? Mas eu sei fazer um atendimento, sei guiar um vendedor. Sim, então eu consegui sempre me entender como esse perfil. Talvez não especialista em uma única coisa, mas ser bom em várias das outras. Mas esse aspecto que a Aline falou, de fato, mas eu aprendi a ser mais maleável. Legal. Porque eu vim da ADM, a ADM é chata, a ADM é financeiro. Todo respeito ao ADM. Aí quando eu comecei a entender que o que trazia dinheiro para a empresa era o comercial, eu comecei a me inclinar mais para o comercial. E aí comecei a entender que comercial é energia, Sim. comercial é vida, e aí tem muito disso que a gente usa lá, né? Não é ordem e progresso, é progresso, depois ordem. Então, sempre quando a gente vai contratar time novo comercial, é tudo zoeira, é brincadeira, é happy hour, é piada o dia inteiro, e eu brinco mesmo, às vezes eu brinco mais que todo mundo. Quando o pessoal começa a se envolver, e a ter tesão de estar lá, e admirar a empresa, e ter um carinho por estar lá, aí começa o general, aí a porrada é dele. Aí ele não quer sair, aí eu posso dar porrada. E aí a gente começa a dar porrada. Mas vendas, acho que trouxe um pouco disso, né? A gente tem que ter energia, a gente tem que ter vida, né? Mas é isso mesmo. O que você acha que, na sua visão, separa um chefe comum de um líder de verdade? O chefe, ele é um cara que ele não... Primeiro, ele não está preparado para estar ali, né? Senão, ele não seria um chefe. Mas o mais importante é que ele não vai fazer junto com o time, né? O que mais se vê é aquele cara que ele tá na mesa, ele sabe dar porrada em todo mundo, ele é muito bom em gritar, em dar ordem, mas ele não sabe fazer. Então, o líder é aquele que sabe fazer muito bem o papel do liderado, né? E aí, nas gerações de hoje, como é que funcionam os times? Eles questionam muito, principalmente as novas gerações. Então, se eu posso ficar simulando com ele o script inteiro de venda, fazendo qualquer outra coisa. Enquanto eu não for lá e explicar como é que é, ele, primeiro, não vai ter admiração, não vai respeitar, ele sempre vai questionar. Então, acho que um bom líder é isso, assim, ele sabe executar muito bem a tarefa do liderado, para que se um dia ele precisar colocar a mão na massa, ele vai colocar. E fora as coisas mais clichês, né, de fazer junto, né, eu acho que isso é muito importante, acho que é o que mais distingue. Formar, eu vejo que você forma muito, é um dos seus cases, inclusive, né? Você não tem aquele medo de compartilhar conhecimento. Sim. É impressionante, assim, né? Então, aprende algo novo, testa na hora que você é executor, e na mesma hora ali você já chama um ou dois e compartilha aquilo e é uma corrente. Então, acho que é uma característica também sua e bem evidente, né? E que é uma essência da UNET, né? A gente aprende sim. isso aqui dentro, né? Inclusive está dentro ali do manifesto da empresa, que o conhecimento só faz sentido se puder ser compartilhado, né? E isso é uma das coisas, acho que move todo mundo que trabalha aqui, né? Que é desenvolver as pessoas e formar. E um bom líder é esse, aquele que vai contratar as pessoas melhores, né? Então, quando eu comecei, quando eu entrei como diretor de operações dentro da central, a primeira coisa que eu pensei foi isso, assim, eu talvez não tenha habilidade e competência para levar a empresa por mais 20 anos, e a primeira coisa que eu pensei eu preciso trazer pessoas melhores que eu dentro das suas áreas, né? Então, ter essa humildade, né? Não é fácil, principalmente se você vai ser o líder da pessoa, né? Mas isso funciona muito bem, é notório. Então, todas as pessoas que eu trouxe, 90% das pessoas que eu trouxe para a central,
eram muito competentes nas áreas, e com certeza fizeram, né, a marca crescer, né, muito mais rápido. Então, esse é um ponto que é uma falha do líder. Ele tem muito receio, de fato, de transferir todo esse conhecimento e, de repente, em algum momento, ele ser substituído, né? E para a gente existe, né, esse tesão de querer desenvolver pessoas, né? Eu acho que nós três aqui nessa mesa, a gente gosta muito disso, né? De entender como é que foi aquela pessoa, como é que ela entrou na empresa, como é que ela está hoje, né? Essa mudança. Sim. E o mais legal é cuspir na cara, né? Olha como você entrou, você lembra. Você lembra? Olha como é que você está E hoje. tem muito líder hoje que não contrata gente boa com medo de ser substituído. Parece que não, né? Que, não, é algo que não acontece mais. Acontece. Mas demais, assim, essa insegurança de ser substituído. Então, que legal que você trouxe esse ponto aí, até para a galera em casa fazer um seguinte, olhar para si e ver, cara, será que eu sou esse líder que compartilha o que eu sei? Será que eu não sou, né? Então, É porque, infelizmente, tem muita empresa que faz isso, né? tem. Que, na verdade, né, contrata as pessoas, né, pega o conhecimento e depois descarta. Então, verdade. eu entendo esse receio, mas, assim, não entendo porque a pessoa sabota, né, o próprio crescimento. Com certeza. Então, Com não certeza. deixem, gente, não tenham esse receio, né, Sim. porque Deus sempre retribui. E você acha, Bruno, que a liderança te tornou mais humano? Ou isso já era uma coisa nata sua? Não era não. Eu acho que sim. Não. Me tornou mais humano no sentido de ter que conhecer, né? Porque tem muito disso, né? Vou contratar alguém que tem que ser, né, com o mesmo aspecto, né, com o mesmo perfil que o meu, e cada um tem sua particularidade, né? Então, o lado humano e também estratégico de entender que a pessoa 100% ela nunca vai vir. Então, eu uso muito isso com os meus líderes, né? Então, usar uma balança e tentar trazer o que ele tem mais de pesos positivos, né? Se ele tem mais peso positivo que negativo, eu desenvolvo, né, o positivo e também tento desenvolver o negativo. Então, esse lado humano me fez fazer uma avaliação melhor, como se não uma máquina, né? Entender que a pessoa do outro lado também tem sentimento, tem desafios, né? Tem traumas e que eu, como líder, vou ter que desenvolver essas outras condições, né? Então, acho que esse é um dos papéis do líder. E o que pesa mais para você nesse momento aí? Uma pessoa que tem mais competências comportamentais ou aquela que tem mais competências técnicas na hora de você escolher, aproveitando esse gancho aí que você está falando? Eu acho que técnico é algo que é mais fácil de desenvolver. Tá. Agora, as outras competências, se essa pessoa já veio com isso, eu prefiro depois desenvolver o técnico, porque desenvolver as outras competências é mais difícil, né? E, por exemplo, como é que você desenvolve a atitude? Verdade. É muito difícil desenvolver. Essa atitude é empírica, é da natureza da pessoa, né? Como é que você desenvolve energia, brilho? Não dá. O brilho já vem com a pessoa. Tem gente que nem lascando energético, né? Você pega aquele caminhão, a pessoa fica ainda Não nem vai. ligado na Vai. tomada. Arrasta o pé, é uma das avaliações, né? Quando a gente vai fazer processo seletivo, se ele anda Se ele devagar. tá Pega arrastando uma o água pé. ali. E eu até tento desenvolver. Você falou, cara, você precisa andar mais rápido, mas é mais difícil. Então, assim, técnica, eu vou treinar venda, técnicas de venda desse cara, é mais simples. Agora, de fato, treinar brilho, né? Treinar ambição, isso é mais difícil. Legal. O que você mais valoriza em um funcionário? Um ponto só que eu mais valorizo? O que mais te chama atenção? Eu acho que fidelidade. Fidelidade acho que é um ponto que eu valorizo bastante. Mas atitude, né? Atitude é uma coisa que também é super importante. Acho que são esses os dois pontos aí que eu mais valorizo. Fidelidade. Peso, né? Como que é manter uma cultura forte nesses Boa. tempos difíceis, tempos que as pessoas largam o CLT tranquilamente para viver do que o pessoal está fazendo hoje? Entrega de Shopee, ou tentando... Cortes. na Cortes internet. também tem. Como que você faz, assim, que você pode falar, não, acho que essa é a minha essência, meu ingrediente para manter uma cultura forte? Primeiro, assim, acho que o ponto é a cultura ela não se constrói do nada, né? Ela é muito difícil de ser construída, então é médio e longo prazo. Eu penso muito sobre que a empresa tem que ser uma extensão da casa, ou seja, ele não pode ser uma pessoa na empresa e dá 18 horas ele é uma outra pessoa. Então ele precisa ser à vontade, precisa estar à vontade, né, e ser acolhido para ele ser ele mesmo lá. O segundo ponto é como é que se motiva, né, os times, e aí eu não estou falando só comercial, mas todos os times, né,
E uma coisa que eu acredito muito é o que mais motiva hoje um colaborador é mostrar para ele que ele é capaz. Show. É mostrar que ele consegue entregar. Isso motiva muito mais que dinheiro, que qualquer outra coisa, que uma promoção. Então, o papel do líder, acho que tem isso, né? Fazer ele entregar o resultado. Porque isso mexe com o ego da pessoa, né? E aí, se ele não entrega, ele começa a questionar, será que isso é para mim? Aí começa o turnover, né? Então, esse é um ponto. Então, mostrar que ele é capaz de entregar o resultado. Um outro ponto é entender que ali tem processo, tem crescimento, tem meritocracia. Então, a gente bate muito isso com os times e que ele vai entender que ele vai ter crescimento ali dentro. E eu acho que um dos maiores problemas que tem na geração hoje é que ninguém fica muito mais que 6 meses, né? E que é uma pena, mas para o líder moderno isso não pode ser mais uma premissa porque já é muito natural. Mas se eu puder fazer o inverso e construir isso dentro da nossa empresa, vai ser um diferencial, mostrar para aquele cara que ele não precisa ficar menos que 6 meses, ele pode ficar mais. Então isso tem um norteador, né, de que se ele trabalhar ali ele vai fazer carreira. Isso é um DNA da marca, né? Então a Allnet hoje tem muitos franqueados que foram ex-colaboradores, né? Então isso é muito claro. Então, são alguns pontos para manter cultura, né? A cultura forte. E a meritocracia, né? E o contrário é importante também. Então, por exemplo, quantas pessoas boas eu tive que demitir para não derrubar todo o time? Eu tive muitas pessoas boas que eu tive que demitir com dor no coração. Pessoas boas que eu converso até hoje, com talento. Então, porque esse cara começa a ser um demérito para a cultura da empresa. Então, o cara chega atrasado, mas não é penalizado. O cara, tá todo o time lá fazendo 20 minutos de almoço e ele é o único bonitão que faz 1 hora de almoço. Só que o cara é bom, ele tem resultado. Então, para qualquer empreendedor, né, mais racional, falaria, dane-se, o cara tem resultado. Eu não vou olhar para isso. Só que ele não percebe que ele acaba destruindo a cultura da empresa. Sim. Porque todo o time está vendo que ele não está sendo penalizado. Então, esse é algum dos desafios, né, de decisões difíceis que a gente faz dentro da jornada, e eu tive muitas dessas, de perder não, né, de ter que tirar pessoas boas do time, que davam resultado, né, tinha ROI para a empresa, porque senão toda aquela cultura que eu tinha implementado há anos ia se acabar em pouco tempo. E você pode dizer que essa, né, atitude de não ter medo de tirar esses colaboradores talentosos que representavam o ROI, o que você julga isso assim? Você fala, não, eu não tenho receio por conta disso. O ponto mais importante é saber contratar. Saber contratar te dá uma segurança de você ter esse tipo de decisão. E isso foi sempre uma habilidade que eu tive na vida, né? Não que eu sou o melhor recrutador, mas que eu sou mais persistente nisso. Então, eu sempre fiz dentro da minha rotina, né? Durante o meu almoço, eu fico em plataformas de recrutamento. Então, eu estou o tempo todo olhando currículo, em diversas posições, né? Seja marketing, operações, mas também vendas, jovem aprendiz. Então, hoje eu tenho lá dentro do meu login diversas vagas abertas para vários cargos, mesmo que eu não esteja precisando. Então, isso foi algo que me ensinou, né? A não contratar com urgência, né? Não contratar com desespero, você sempre ter plano B e ter rapidez, né? Velocidade em contratar, porque numa situação como essa que você precisa demitir, você sabe que você não vai ficar na mão, que a empresa não vai ser impactada, porque você vai demorar meses para trazer um cara com a mesma cultura, enfim. Então, acho que a habilidade que um líder tem que ter hoje é saber recrutar, e o que acontece é extremamente o inverso, principalmente em empresas, né, médio, grande porte. Quem recruta é o RH. E assim, hoje, algo que eu valorizo num líder para contratar é um cara que sabe contratar. Então, assim, se ele não sabe, é a primeira coisa que eu pergunto. Então, o que mais tem, por exemplo, empresa de call center, que ele não faz, ele só faz a entrevista final. Então, o líder que ele vai se desenvolver mesmo, ele precisa ter esse tipo de cuidado. Por mais que tenha um RH, dele participar das premissas, né, das primeiras etapas, porque essa é uma habilidade que é muito valorizada. Porque o que se tem é que você não vai fazer nada sozinho como líder, né? Então, um bom líder é aquele que sabe estruturar muito bem um time. Para estruturar muito bem um time, tem que ter habilidade de contratar. Não, a tua Allnet é uma mãe, né? Porque a gente pega pessoas e forma até nisso, né? Sim. Você pega gente do mercado que não sabe nada. Não sabe nada, só sabe mandar. E olha lá. Essa é uma habilidade importante, saber contratar. Você vê que é engraçado, eu não preciso, né, contar para as pessoas que estão vendo o que eu sei sobre você, que você é um cara disciplinado. Porque tudo que você falou aqui,
já demonstra o quanto, né, você tem da disciplina como uma regra na tua vida. Como que funciona a tua rotina nisso? Assim, Já viu que ele não almoça, né? Vocês já entenderam? É. Tá almoçando, contratando. eu gosto muito de me sentir produtivo, né? Desculpa te cortar, ele almoça de pé, tá? Dependendo do lugar, eu almoço de pé mesmo. Ele não senta pra comer. Sentada a preguiça, sentada a sono. Não, e pensa assim, para você que faz 1 hora de almoço é um direito seu, né? Como CLT. Mas 30 minutos você tirasse do seu almoço para ser produtivo, para estudar sobre alguma coisa, né? Estudar sobre a sua área, quanto você não ia ganhar no acumulado do ano, né? Mas com relação à disciplina, eu entendi, né? A gente ouvia sempre uma frase que não tem como você ter uma vida profissional organizada se seu guarda-roupa está desorganizado, né? Então, isso sempre foi muito claro. E eu sou um cara de rotina, né? Eu sou lógico, né? Então, eu preciso ter uma rotina. Então, minha rotina sempre foi, há muitos anos atrás, eu faço academia, né? Então, faço musculação todos os dias de manhã, é uma regra. Então, independente do horário que eu vou dormir. Posso dormir de noite, posso dormir de madrugada, porque eu sei que se eu não for, meu dia vai ser ruim. Então, mesmo que eu vá ruim ali, às vezes doente, eu vou, e isso tenho como regra há muitos anos, né? Dieta também, então, faço muito, né, dieta. Eu passei a entender que o alimento não tem que ser um prazer, tem que ser uma ferramenta, né? Então, Caraca! fazer a Isso dieta... que é neto de italiano. Como fala um negócio desse? Quase sai uma... Eu adoro comer. Então, se eu tiver... Como a gente é adulto, né? A gente não faz só o que a gente quer. Duas, uma na cara da... Pá! Mas eu também gosto de equilíbrio. Então, eu gosto de ter minha disciplina durante a semana para no fim de semana ter a liberdade de comer algumas coisas. Mas isso para mim é regra. Então, há muitos anos, desde os 18 anos, eu faço dieta regrada, dieta pesada, né? Isso... eu entendo muito que se eu cuidar do meu corpo, né, se eu cuidar da minha mente, eu vou performar mais nos negócios, então não tem como distinguir, né? Então não tem como você ser um bom profissional, você ter alta performance se na vida você não tem, né? Se você procrastina as coisas, se você não tem hábitos saudáveis, né? Então eu sempre acreditei muito nisso, muito antes do que é tão falado hoje. Isso hoje é falado, não é? Mas antigamente não era. Então, e eu gosto da minha rotina, assim, então é desafiador até para tentar sair um pouco. Vou ter que gravar um conteúdo de manhã, se esse podcast fosse de manhã, por exemplo, eu ia ter que falar não. Educadamente eu falaria não. Eu não abro mão da rotina, e isso me faz bem, né? Então, você tem um momento ali de você treinar, de você fazer uma atividade física, de você limpar um pouco a mente, né? E é uma série de consequências. Então, eu preciso tomar mais 13 litros de água durante o dia. Então, quando eu vou treinar, eu já tomo minha metade, que é 1,5 litro, né? Então, isso tem consequência. Se eu tomo bastante água, meu intestino funciona. Se eu não tomo água... Ou seja, se eu não vou treinar, eu não tomo água. Se eu não tomo água, o intestino não funciona. Se o intestino não funciona, pensa no cara... Coitado de quem encontrar ele no caminho. Coitado. Então, eu gosto. Então, esse lado da disciplina, assim, eu acho que é muito importante. E aí, trazendo para os negócios, é isso, né? Quantas pessoas a gente vê que, às vezes, tem a disciplina, às vezes não tem tanta habilidade técnica, mas como uma pessoa disciplinada, né? Ela consegue ter mais resultados do que aquele cara que teria puramente facilita, talento. né? Aquele hábito que você tem ali, leva automaticamente pro profissional. Show de bola. Eu acho que o Bruno tem até hora para dormir, né? Tem, eu sou chato. Sim. 10h30, no máximo 11 horas. Entro, não perturbe, não entro nada, porque eu sei, eu tenho uma quantidade de horas que eu preciso dormir, pra senão o dia vai ser ruim. Eu sou um velho. É um jovem velho, mas quem convive sabe bem. Cara, nossa, eu tô aqui, minha cabeça fez... Toda geração vai reclamar da geração da próxima geração. O alimento é uma ferramenta. Meu, você é louco. Tem um trecho, depois eu vou mostrar para vocês em off, mas era assim: essa geração perdeu a virtude, não respeitam mais os mais velhos. E aí quem falava embaixo era Sócrates, 600 anos de Cristo. Era uma frase como se fosse uma atual hoje, mas quando você vai ver, foram de grandes pensadores do passado. Então, e aí você passa em verdade, assim. Então, os nossos pais reclamavam da gente, que a gente era mais largado. Sim, verdade, sempre verdade. assim. Muito bom, e a gente reclama dos próximos, né? Você acha que hoje as pessoas elas estão cansadas, né? Os jovens de uma forma geral, cansado dessa leitura, né? Dos pais, dos avós que sofreram no batalhado, ou é uma falta de propósito mesmo? O que você acha que dá para... Eu acho que é um acúmulo de fatores, né? E aí, principalmente no Brasil, né? Porque o que o jovem tem hoje? Então, o jovem ele tem a mesma escola que a gente teve, que os pais tiveram, os avós, né, tiveram.
para uma geração que está muito cheia de informação, né? Então, a escola não é uma referência. Às vezes, os pais, muito simples, não são referência. Aí ele está na rede social e é só besteira. E, infelizmente, o brasileiro gosta desse tipo de conteúdo e é o que o algoritmo vai entregar mais. Sim. E é gostoso, né? Aquela dopamina barata, aquela chamada de fofoca, alguma coisa do tipo. Quando vai ver, se perde um pouquinho. E aí, o que você tem, né, quando vai para o mercado de trabalho, né? O que eu vejo, né? É que tem muita gente na rede social ganhando dinheiro fácil. Então, assim, ou é bet, ou é tigrinho, ou é influencer, né? Ou, inclusive, coisas erradas a gente sabe que tem. Então, ele perde referência. Ele vê aquele cara do outro lado que Que é o que o trabalha cara muito tem. pouco, tem uma vida de luxo, né? Tem uma vida de Sim. ostentação, que está ganhando muito. E as pessoas começam a perder um pouco de referência, né? E não tem ali o trabalho como uma virtude de fato. Então é um problema geracional que, né, coincide com a cultura que a gente tem hoje com o circo no Brasil, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso leva a vários desafios. No entanto, tem alguns estudos, né? Eu não vou trazer com profundidade, que é o que chamam dos super zoomers, né? Que são uma parcela ali dessa geração Z que ela está se mostrando muito melhor que as gerações anteriores. Sim. Que são gerações que é um perfil que é mais conservador, que é mais atlético, Não tá no bebe, bodybuilding, não fica bebe, muito lá no barzinho. Mais religioso mais também, religioso. Então, você vê que tem uma parcela que já Tem está uma se consciência, desenvolvendo né? muito mais. Como que você lida com a pressão? Sendo um cara com rotina, difícil muitas vezes, né, de se moldar às vezes nessa mudança da sua rotina, extremamente disciplinado. Como é que a pressão entra na tua vida e ela sai sem você perder o réu primário? Ele fala, fui eu que criei a pressão. Eu que esculpi ela na Como pedra. assim? Eu não entendi essa pergunta. Eu sempre gosto muito de usar, né, que essa frase, né, que os adultos fazem que tem que ser feito. Então, a pressão ela é diária, né? O Brasil é muito desafiador, né? Empreender, enfim. Mas eu sou um cara muito racional também, então eu não sou tão emocional. Então, obviamente, eu tenho meus rituais ali para ter uma descompressão, mas todo tipo de pressão que chega, eu falo, não vai ter ninguém que vai fazer. Enfim, ou eu vou fazer, não vai ninguém fazer por mim. Eu não fui criado como um covarde, que eu vou abandonar Jogar a o toalha. BO, não fui criado dessa forma. Então, para mim, é muito natural, assim. É claro que determinados assuntos, determinadas situações, né? Eu gosto de ir lá pensar, ficar um pouco mais pensativo, né? Refletindo sobre isso. Mas pensando nisso, que eu sou um cara racional e o que eu gosto de executar, então eu consigo lidar bem, né? Com qualquer tipo de pressão. Você traz aí algum esporte para sua vida hoje? Eu tenho praticado jiu-jitsu, né? Já fiz vários esportes, então já fiz capoeira, já fiz judô, já fiz jiu-jitsu mais cedo, agora eu tô no jiu-jitsu de novo, tô lesionado, inclusive. Então tá explicado onde ele libera a pressão. Imagina, não bateu meta, pera lá. Aperta o cara, aperta os faixa branca. Mas eu também, a musculação, né? Então, musculação é algo que eu faço há muito tempo. E a maioria das pessoas perguntam, né, se eu encontro ali aquela liberação de dopamina. Não encontro, então eu vou porque eu preciso fazer, né? Então é algo que me ajuda a disciplinar, então não é algo que eu gosto, é super prazeroso. E eu gosto também de esportes radicais, né? Então o meu esporte favorito é snowboard, então eu gosto de fazer snowboard quando a gente tem agenda para isso, né? Fiz muito surf, né? Hoje eu não faço tanto porque precisa de prática, mas qualquer tipo de esporte que traz um pouco, né, desse tipo de adrenalina. Então, aprendi a fazer kitesurf aí no final do ano passado, o wake, então é o tipo de esporte que eu gosto de fazer também. Eu acho que tem uma pessoa muito curiosa para saber o que você assiste. Quais são os podcasts que você costuma consumir? Ele deixou claro que ele não é um cara chegado à leitura. Sim. Né? Mas não é possível que você ora e o conhecimento vem, não é possível. Coloca um chip. Sei lá. Então, eu acredito que você deve consumir esse conteúdo de alguma forma, né? Então, se tá aí 2, 3 pessoas, além da sua referência materna e paterna, né? Que eu sei que foi o grande divisor de águas, mas pessoas que você segue, dá pra galera que tá em casa começar a seguir também, para entrar nesse mundo de empreender também, né? Quais são as pessoas que você... Referências do mercado. Isso, referências do mercado.
Muito bom. Alguns anos atrás, então, os principais para mim eram o time da Bembev, né? Então, Jorge Paulo Lemann, e também, né, a Beer Diniz, então sempre foram empresários ali do passado que eu sempre gostei muito da jornada. E aí, abrindo parênteses, né, eu gosto muito de seguir esse tipo de pessoa, né, que que de fato construiu, né, que teve uma empresa, então são as pessoas que eu mais me espelho. Hoje eu gosto muito do pessoal do G4, então Thales Gomes, Alfredo Soares, acompanho muito o Denner Lippert, então acho que um cara genial também. Então são sempre pessoas ali que de fato construíram, né, entregam valor, trazem muito conhecimento, né, nas redes sociais, em YouTube, então acho que são esses os nomes aí. Legal. Show de bola. Ela tava se coçando. Não, eu tô aliviada que eu já sigo todos. Tá no caminho, né, a letra D? Graças no caminho. a Deus aí, ó. Já sigo todos. Vou fazer uma pergunta difícil agora, hein? Você já se sentiu culpado por descansar? Já. Todos os dias. Já. Essa é uma briga interna com as terapias, né? Você não se sentir digno de um descanso, né? Então, acho que esse é um dos desafios. A vida inteira, né? Porque eu tive que construir isso lá, então, como eu falei no início da jornada, eu tive que trabalhar mais. Então, sempre trabalhei de sábado, né? Então, o nosso business, ele é um business que tem uma rotina no sábado forte, então, nunca abri mão disso. Inclusive, eu gosto de estar lá. E aí, o pouco tempo que sobra é muito difícil, né? Então, teria que ser uma viagem mais longa, alguma coisa mais nesse sentido. E é super desafiador para mim, para eu entender que, não, você merece isso, né? E aí, o tempo todo, quando eu tô fora, eu fico me cobrando, e a maioria das vezes que eu vou viajar, eu fico doente. Então, a maioria das vezes que eu vou viajar... Tá lá, mas a cabeça no negócio... Cai o emocional, né? Aí abala, né, emocionalmente, aí cai a resistência, né? E aí sempre é impressionante, assim. Então, vou viajar, fazer alguma coisa, porque... E é um erro, né? É claro, assim. É importante ter o trabalho para você também ter o desfrute. Né? Mas é um desafio. Mas acho que está mais também ligado ao seu gostar de estar lá, né? Eu fico impressionado, assim... Faça sol, faça chuva. Você gosta, é algo que não é, eu tenho que ir. Não, eu vou, né? Então... Eu curto demais, né? E essa é a dica para todo mundo aí que tá ouvindo, né? Que às vezes não é empreendedor, mas está no mercado. Aprenda a gostar do seu serviço, cara. Aprenda a curtir. Sim. Porque quando você curte o negócio, assim, não é um trabalho, né? Não é um trabalho pejorativo, né? Que todo mundo demoniza o trabalho no Brasil, né? Então, quando você... E não é só pelas pessoas, né? É pelo que você está construindo, pelo profissional que você está se desenvolvendo, né? Pela pessoa, pelo pessoal que você está se desenvolvendo, por uma coisa estar ligada à outra, né? Então, eu curto demais, assim, fazer o que a gente faz, lidar com o time, resultados, desafios. Ter uma franquia Allnet é um negócio com energia, né? Um negócio com propósito. Você vê, de fato, histórias sendo transformadas ali dentro, né? Você vê, às vezes, uma molecada que entrou sem perspectiva nenhuma, né? E aí você vê a mudança, né? Aquela molecada diferente de muitos ali que não quer saber de nada, que está querendo estudar. Então, tem toda uma atmosfera muito gostosa. E a maioria não gosta de trabalhar, né? E aí, cara, assim, é um problema no Brasil, né? Todo 1º de maio eu me indigno, né? Que o dia do trabalho é um feriado, né? Como é que pode? O dia do trabalho... Qual que é a tatuagem que você tem? Work is my religion. Olha o nível. Ou seja, né? Religião. Mas quando você vai estudar mais afinco, você entende que é uma das maiores virtudes do homem, né? Então, o trabalho, ele constrói, né? E no nosso país, não. O dia do trabalho é um feriado, assim. Então, por quê? Porque o trabalho, ele é demonizado, exato, né? Exato. Trabalhar é ruim, trabalhar não é legal. E por isso que a média da população ganha um salário mínimo. Exato. Então, e aí, essa é a dica para você, né? Se você quiser querer ficar ganhando igual a média do brasileiro, você não pode trabalhar igual a média do brasileiro. Então, se a média trabalha 44 horas, você vai ter que trabalhar muito mais, né? Tem uma frase do Thiago Concer que ele fala muito, ele falou na convenção que ele viu com a gente, é que se você não escolher o momento certo de se fuder, você vai escolher a vida inteira, vai se fuder. Então é isso, é muito real. Eu vou anotar essa frase. É muito boa. E eu gosto de trazer muito isso para os meus times, né? Que você tem que
até os 35, 40, é o momento que você tem energia, é o momento que você tem saúde, é o momento que você tem que dar um sprint na vida, né? De trabalhar afinco e tal, para depois dos 40. Aí você tem família, você tem filho, né? 40, assim, né? Sim. Aí você consegue dar uma desacelerada, mas com um conforto de vida melhor. E essa missão dentro das suas empresas, que eu já pude acompanhar de perto, a garotada vem com uma visão, assim, do empreendedor, que ele é o capeta, sabe? Deus é mais, assim, que ele é o malvado. Às vezes até em casa, sabe? Esse cara só quer te sugar. E eu vejo ali o quanto você educa essa galera nesse sentido, assim, que dinheiro é bom, é gratificante, edifica, você pode... Então, você traz essa visão também, porque é cultural, né, gente? Achar que o empreendedor é o malvadão da história. É o que se aprende, né? É o que se aprende na escola, né? Na TV também. Em tudo, em todos Até os nos lugares. filmes, né? Então, Nas séries. você vai perguntar, você faz a pergunta, se você é uma pessoa ambiciosa, né? Deus me Deus livre. é Que é mais. errada. E aí tem a diferença, né? Fui A resgatar. ambição é uma virtude, né? A Sim. ganância é um hábito ruim, enfim. E aí e aí a gente traz muito para esse time, né? Sim. Porque ó como que é antagônico o negócio, né? Todos odeiam o empresário, todos assim, né? A maioria é treinado a achar que o empregado é o vilão, o patriarcado e tudo mais. Mas ele quer ser o empreendedor. Sim. Então ele critica o empreendedor, mas no fim da vida ele é um cara que quer ser empreendedor. E ele não consegue se enxergar nesse discurso, né? Então, o empregador é o vilão, mas eu também quero ser empregador um dia. Então, assim... Ele quer os louros, né? quer só os louros. Então, e aí entra o nosso trabalho, de falar, cara, vem cá, quem sustenta o Brasil não é o Estado, né? O Estado não consegue empregar tudo isso. Quem emprega realmente e sustenta o país é o pequeno, médio empreendedor, né? Que na sua maioria das vezes não ganha, às vezes, nem 3 mil reais. Tem uma pesquisa sobre isso, né? Então, a gente tem que ensinar, porque, imagina, é uma lavagem cerebral que fala, não, empreender é errado, o empregado ele quer sempre o pior, né? Quer explorar o empregado. Então, os tipos de discurso que ele escuta muito e a gente precisa lá. Então, eu faço muito esse papel de falar, vem cá, deixa eu explicar o que é ganância, o que é ambição, o trabalho é importante, o dinheiro também, o dinheiro vai te trazer isso não é errado, isso é bom, você poder dar um conforto para sua família, você poder retribuir em casa, né? Então, é um tipo de aspecto que a gente vai tratando também com os times. A gente aprende isso na UNET, né? A ensinar as pessoas muito além, né, do que uma Do habilidade script. técnica. Não só um script, mas não só uma função, né? A gente pega muita gente no primeiro emprego, né? Mas você ensinar... É que caráter não se ensina, mas é dar, né, valores para essa juventude, muitas vezes não tem, né? Sim. Então, a UNET é uma mãe até nisso. Sim. O que você acha, assim, que ninguém vê por trás de um líder ou uma pessoa que deu certo? Uma coisa assim que você fala, cara, eu tenho certeza que as pessoas passam batido por isso. Eu acho que vem muito do que a gente estava falando, né? Nesse sentido de o empresário ser demonizado, né? Porque o que se vê isso, as conquistas alheias, elas nunca são exaltadas, né? Então, as pessoas olham ali, vê que chegou num patamar e aí sempre questiona, né? Ou esse cara deve ser bandido, ou deve ser político, né? Tigrinho, Roubou alguém. Mas não enxerga o trabalho lícito, né? Todo aquele desafio Sim. que foi feito no passado, né? Então, acho que tem um pouco de cultura nisso também. E ninguém vai ver isso, né? As horas mal dormidas, os desafios, né? Os questionamentos da vida que se faz. Você fala, cara, não é possível. Porque quando você trabalha muito, muito, muito e o resultado aparece, ok, né? Você segura qualquer pressão. Né? Mas todo empresário tem esse momento que ele patina, né? Ele faz, ele trabalha e o resultado não acontece. Então, assim, mentalmente é um baita desafio. E isso ninguém tá vendo. E tem um empresário que também não é constante, né? Tem um cara que também não é constante. Em que sentido? Deixa eu explicar melhor aqui. Abridor de caixas, olha isso. Então tem aqui a caixinha A, deixa eu tentar uma coisinha, pum. Não pega aderência ali, não deu certo, não tenta de verdade. Sim. Vai para B, vai para C, banana. Ai, o Brasil tá ruim, é impossível empreender no Brasil. Não tô desmerecendo a dificuldade, que é desafiador sim. Mas a educação corporativa, ela resolve esse tipo de pensamento ou comportamento do empreendedor ou não? Tem gente que não nasceu para empreender. Qual que é a sua opinião aí? Nossa, puro, cara, hein? Até dá uma alongada nessa. Essa resposta é muito fácil e Toma! Tem gente que não nasceu para empreender. Inclusive, eu fico revoltado que a grande maioria dos gurus incentivam muito, né, a galera a empreender.
E eu acho que é um completo erro, porque não é da natureza de todo mundo para empreender. E aí o que se vê no mercado hoje algumas pessoas, a grande maioria quer empreender para não precisar ter um chefe, Sim. para achar que vai ter mais liberdade do que trabalho. Pra trabalhar menos, a né? maioria Literalmente. que quer empreender pensa isso. Eu não Uhum. quero ter um chefe. Só que ele esquece que empreender é completamente inverso. Você vai ser seu próprio chefe, você vai se cobrar o tempo todo. Você vai trabalhar muito mais que qualquer CLT, né? Se for de fato querer construir. Então, não acho que é para todo mundo. Eu acho que empreender, e aí, assim, quando você começa a empreender, você começa a assinar carteira de fato, você começa a ter empregados, muda o jogo. Porque tem um empreendedor que é um MEI, é autônomo, tá no início, né, da trajetória. Mas quando você começa a subir um patamar, que você tem vidas dependendo de você, né, que você tem uma responsabilidade, e é um acordo que se faz, né? Então, assim, cara, independente do estado da minha empresa, o seu pagamento vai cair no quinto dia útil. Não importa o que eu faça, é o acordo que eu fiz com você. Honrar, né? Honrar. A maioria dos empreendedores não tem essa visão. Sim. Então, assim, é o tipo de coisa que ter esse nível de responsabilidade, de você ter que vender algo em casa para poder pagar o seu time, não é para todo mundo. Sim. E por um outro aspecto também, tem muitas pessoas que gostam de ser guiadas, né? Então, Sim. que às vezes não tem esse espírito de liderança que o empreendedor Tomar as decisões, precisa né? De ter. agir na pressão, né? Sim. Então, eu acho uma falácia isso de que todo mundo tem que empreender e que não é. Tem muita gente que, de fato, não está preparada mentalmente e nem tecnicamente. E, às vezes, vai lá para o negócio, mantém as mesmas atitudes do que era um CLT. Então eu vou fazer, tô sem ninguém para contratar, não tem ninguém aqui de time, mas eu vou fazer minha hora de almoço e ficar 40 minutos vendo dorama, né? Então, não está preparado. E é aí que entra o intraempreendedorismo, né? Que todo Sim. mundo fala bastante, que a gente teve no passado, Sim. de tocar o negócio como se fosse nosso. Porque quando aí a gente teve a oportunidade de ter o nosso, as coisas eram muito mais simples, né? Porque já tinha essa mentalidade do dono. Já tinha tido sofrimento, né? Já tinha tido sofrimento. Então, se você está aí, né, você quer empreender, né, acho que primeiro pensa em intraempreendedorismo, né, trabalha com o negócio dos outros como se fosse o seu, porque você não vai falhar tanto, né, e aí vê se é para você, né, porque não é simples. Então, é isso. Acho que a galera quer liberdade, não quer ter chefe, quer mandar em todo mundo, quer viajar, e empreender de longe não vai ser isso. E para empreender, você acha que tem que gostar de pessoas? Para empreender tem que gostar de pessoas. Pouco ou muito? Tem que gostar bastante de pessoas, né? Claro que cada um dentro da sua área, eu sou um programador, eu vou fazer uma empresa de um negócio só, mas a verdade é que a maioria das empresas se faz de pessoas, então tem que gostar de gente, tem que saber lidar com gente, né? Então, esses são os pontos, acho que mais tem que se trabalhar, né? Tem que gostar de pessoas, então não vai ter sucesso se não tiver. Show. Especialista em pessoas. Tem um valor que você considera na sua vida que é inegociável? Trabalho. Eu já imaginei. Eu gosto muito de repetir isso, né? Porque eu acho que é nosso papel mostrar isso para as pessoas também, né? De que o trabalho dignifica, né? O trabalho constrói. Então, eu gosto de bater muito nessa tecla. Dá para ver que toda a sua trajetória é literalmente isso, né? O trabalho moldou praticamente o seu caráter, né? A pessoa Sim. quem você é hoje. Porque Sim. tudo que a gente conversou aqui, né? Tudo girou em torno disso. Praticamente um único, né, grande emprego aí. Uhum. E é o que construiu toda a tua base do teu futuro. Mas eu queria entrar num assunto meio desconfortável. Manda. Qual é a tua relação com Deus? Complexa. Complexa? Bem complexa. Olha. Não sabia disso? Não. Bem curiosa. Como assim? Olha, tô aqui só. Como assim, letra D? Não sabe? A gente cresceu no catolicismo, depois a gente Fez a foi... primeira comunhão? Não lembro. Se eu fiz, eu fui forçado, né? Não foi o dia que ele faltou para entender Não, com as certeza coisas, devia ter alguma mocinha ali na turma. Porque você ia, assim. Sim. E aí depois a gente foi pro espiritismo, né? O kardecismo. E comecei a encontrar mais coisas ali dentro do que eu entendi, do que eu acreditava. Mas hoje, assim, é algo que eu preciso trabalhar. O lado espiritual, muito falho. Sou muito questionador, sou muito lógico, né? Então isso é muito difícil de seguir para qualquer tipo de religião. Eu gosto muito de pensar em energia, né? Plantar o bem para colher o bem.
tratar as pessoas bem. Então, são algumas coisas que são faladas em muitas religiões, né? Então, que eu sigo bastante, assim, independente de ter uma religião ou não. Considera que teve algum momento na sua vida que tornou isso mais difícil, né, de levar adiante? Alguns traumas? Pode ser. Eu acho que sim. Eu acho que sim, nesse sentido, né, de questionar porque as coisas acontecem, né? Mas teve um dos traumas que foi a morte do nono, né? Ele faleceu no meu carro, a gente estava voltando de um hotel, e ele já não estava bem, né? Ele estava ruim. E aí, meu carro estava vazio, então eu tive a responsabilidade de levar eles de volta, né? E aí ele estava sentado do meu lado e do nada ele começou a passar mal no meio da Castelo Branco, e aí quando a gente percebeu ele estava falecendo, a nona desesperada, enfim, foi um trauma, mas um resumo, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos, então não sabia o que fazer, estava sozinho ali, eu era um meio adulto, né, que estava ali, e foi um trauma muito grande, e é uma das coisas da vida que de fato assim, me levaram a questionar, né, certas coisas, mas hoje isso é superado, mas ainda não está muito claro qual que é o meu relacionamento, né, com a espiritualidade. Então é algo que eu já prometi no passado que era para melhorar e ainda não fui atrás. Mas sei que é uma falta porque é um pilar importante, né, principalmente para os próximos passos, construção de família, né, criação de filho, que eu sei que eu vou ter que ensinar alguma coisa com relação a isso. Além de só trabalho. Não, vai trabalhar também. Além do seu trabalho. Mas até nisso você é um eterno aprendiz, né? Em todos os sentidos você sempre questiona tudo, né? Então, isso não coloca, né, a tua relação em xeque, mas isso faz você querer, né? Eu preciso que tenha lógica, né? Eu preciso que faça sentido uma coisa que não tem como a gente provar, né? Uma coisa que a gente não enxerga, né? Não vê. Então, mas até nisso tem uma grande lição. Obrigada por compartilhar essa dor, mesmo que, né, superada, não deixa de ser um sentimento, Sim. Né, uma coisa que dói na gente, né? Dá para perceber, pelo menos eu aqui estou já, né? Já tô... tem que mudar de assunto, senão... acho que, né, tem bastante. Tem mais uma pergunta aí? A D tá lotada ali, ó. Ele foi respondendo aí conforme... Todas, né? Só uma curiosidade, assim, porque eu sei que você é um cara antenado na tecnologia. Se você acredita que a tecnologia ela vai substituir o modelo de negócio que a Alnet pratica. Então, no resumo, vai substituir estagiário de tele, vai substituir vendedor, vai substituir o ADM, porque eu sei que você é um cara antenado, então você tem essa visão de futuro, você sempre é inovador, mas também sempre com o pé no chão, cheio de IAs aí aparecendo, né? Muitas, né? Todo mundo tá vendendo uma IA diferente. O que você acha? O que você acha? Você acha que os caras têm que começar a ficar ligados, se antenar aí ou não? A gente sempre vai precisar de humanos ali na ponta. Sim. Qual que é a sua visão aí? Eu acredito seriamente que sim. A maioria vai perguntar. Não, fique tranquilo. Tomou? Muito se fala, inclusive, de renda universal básica, que seria uma espécie de assistencialismo para esse tipo de profissional que não vai conseguir trabalhar mais. Caraca! É o novo Bolsa Família, no É o caso. Bolsa Família como se fosse universal, aí quem está assistindo Gente. pode procurar. Porque, de fato, vão ter pessoas que não vão conseguir se recolocar. Agora, o quanto isso está longe ou próximo, eu não saberia dizer, né? Não, sim. Mas o que as pessoas precisam, de fato, se atentar quais são as profissões, né, as formações que você tem hoje no mercado, que infelizmente não vão trazer uma empregabilidade para esses caras no futuro, né? Então, principalmente os jovens que estão estudando, estão nessa faixa etária aí de jovem aprendiz, estão querendo ou estão ingressando numa faculdade, né? Então tem certas coisas, tem certas formações que dificilmente vão te dar, né? Então, por exemplo, uma formação de publicidade e propaganda, assim, que no passado sempre foi muito sexy e muito boa, né? Sim. E o que você tem de ferramentas hoje de IA, né, que te ajudam, né, nesse processo dentro de marketing é muito grande. Uhum. Então, essa é uma atenção especial que as pessoas precisam ter. E o que o mercado está buscando, é o que eu vejo, né, em recrutamentos, em fóruns, em palestras, e é o que eu mesmo também sigo,
é o profissional que, primeiro, ele está entendendo de IA, e segundo, que ele é um cara que ele é generalista, ele tem um perfil que ele entende um pouquinho de cada. A cada tipo de dor na empresa que tem, ele sabe resolver, do que aquele cara que é especialista somente numa habilidade, porque o mercado não quer isso. Então, pensar numa vaga aqui. Então, por exemplo, uma vaga de diretor criativo, por exemplo, que hoje você tem muito IA que substitui esse tipo. Agora, um cara que ele é generalista, ou seja, ele entende de design, ele entende de tráfego, ele entende de funil, ele entende de CRM, ele entende de inbound, de outbound. Então, é um cara que, quando ele entra na empresa, ele é um cara mais bem remunerado. Com certeza. Por quê? Porque você não é mais bem remunerado pelo quão conhecimento você tem, quão especialista naquela área você é. Inclusive o professor ganha pouco, né, no Brasil. Então você é bem remunerado pelo quão raro você é, né, pelo quanto você se destoa do resto das pessoas no mercado. Ou seja, é um cara que consegue fazer várias coisas que um profissional às vezes não consegue. Então o que tem surgido é isso, é esse profissional que ele dá conta de um time de 5 pessoas, ou seja, ele consegue, usando a tecnologia, usando IA, ele consegue ter a mesma entrega do que um time com 5 pessoas. E as empresas não são idiotas, eles estão vendo isso. E tem muita gente sendo cortada por isso. E isso é uma característica, né? Porque é exatamente o que você falou lá atrás, né? É gostar de trabalhar, uma pessoa que vai, que busca, que vai atrás, que dá um Google, hoje em dia dá um chat. É esse mesmo profissional que vai conseguir se adaptar. Porque ele não vai conseguir chegar em nenhum lugar, eu quero ser multitarefas. Qual é a faculdade dessa... Fapone. Não tem, né? Exatamente. Então, volta naquilo que você falou lá, de ser curioso. Sim. Descobri, você tem muita informação, né? Uhum. Então, tem muita informação, rede social, e aí, de novo, né, rede social. Eu sigo muita gente que fala sobre tecnologia, né, que traz insights bacanas, ferramentas novas, então, lá tem bastante pessoas que eu sigo, tem YouTube, muito conteúdo gratuito ali também, né, sobre IA, eu mesmo uso, eu fico usando o dia inteiro várias IAs para testar, para ver o que aquilo pode agregar no nosso trabalho, para me tornar um pouco mais produtivo, né, então é o que as pessoas têm que buscar. Aproveitando esse link aí, a pessoa que está em casa, que quer se tornar um mini Bruno. Mini, tá, gente? Porque não dá para Mas chegar agora, aos pés, não. Falando de IA, se for para uma pessoa lá em casa agora, como exercício prático, for fuçar em uma tecnologia nova que você está usando e que você, de repente, acha que vai ser muito importante ela ter isso, qual seria essa ferramenta que você indica para o empreendedor que está em casa, que ele tem que fazer isso para ontem, enfim, como dica mesmo prática para a galera? Uma ferramenta de IA ou alguma coisa que você esteja utilizando? Eu não falaria uma ferramenta específica, porque tem várias, mas seria muito legal a galera começar a pesquisar sobre vibe coding, né? Que é um novo movimento sobre você trabalhar a programação, né, sem saber programar. Eu uso, por exemplo, muito Lovable, mas tem outros concorrentes aí. Então, toda a ideia que eu tenho, eu consigo fazer um MVP, eu consigo pilotar aquilo com muita facilidade. E é impressionante, assim, o quanto vai evoluindo. Então, eu uso logo há alguns meses já, hoje já está completamente diferente. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam se antenar para poder... Hoje está muito fácil fazer um MVP, né? Então, antigamente, eu quero testar uma empresa assim. Antigamente, você tinha que contratar um desenvolvedor, um software, um trabalhão gigantesco, banco de dados e tudo mais. Hoje, em poucos minutos, você consegue construir ali algo minimamente viável para poder testar. Inclusive, esse é um dos temas que a gente vai trazer para um novo material didático. Já estou dando spoiler aqui. Eu ia entrar nessa aqui, já estava aqui, ó. Cursos. Então, quer dizer, é isso? A gente vai trazer esse conteúdo sobre vibe coding dentro do próximo curso que vai substituir a informática educacional. Então, a molecada é um curso específico para molecada, ou seja, acho que vai falar aí de mais ou menos de 7 a 13 anos. Nossa, a gente já vai vai começar a trabalhar coding, mas sem necessariamente aprender código, porque, de novo, né, isso também não vai ser tão relevante no futuro, uma vez que a IA coda por você. Então, a gente vai trazer essas ferramentas para eles Qual a previsão construir. do curso? Provavelmente aí início de julho. Início de julho, já? Já está aí. Então, você que já quer se matricular, deixa seu comentário seu filho aqui embaixo. Eu mesma irei te atender. Com um descontinho especial. Não esquece de fazer cupom. O sininho lá, não esquece do que é verdade, gente. Antes da gente continuar aqui, não sei como é que tá aí aqui já tô no final. O ponto aí das perguntas. Muito importante você que está assistindo, se inscrever no canal, tá? Compartilhar com quem você gosta. Aquela pessoa que precisa dessa dica, que tá doida para empreender, cara, ele deu aqui um manual.
do início ao fim, assim, de todos os passos que você deve ter aí para ter sucesso nessa carreira. E, óbvio, comentar aqui embaixo a parte que mais fez sentido para você. Nossa, não sei nem qual aqui eu comentaria. Só vai dar um monte de comentários meus aí. Então, se inscreve no canal, compartilha, curte o vídeo também e comenta aqui embaixo para ajudar a gente aí a impactar mais pessoas com esse conteúdo maravilhoso e edificante. Vamos para o encerramento, ou Aline? Eu tenho 2 perguntas aqui para fazer antes da gente encerrar. Como que você enxerga os próximos passos da UNET, né? Já entra nessa pergunta de curso, acho que é legal se você puder dar uma pincelada sobre a metodologia, né? Sim. Quais são os nossos diferenciais, eu acho que isso é legal para a galera entender como tudo isso se conecta, né? Não só a nossa metodologia, mas como isso tem a ver com o grande profissional que você é, toda a tua trajetória, desde um menino lá atrás, né? Que não gostava de estudar, que aprontava na escola, vivia na direção, vivia levando suspensão? Advertência? Tudo. Mas ele era calmo. Não, como calmo. Tipo assim, ele fazia, mas ele ficava assim ou não? Não, ele fazia questão de Fugiu. assumir. Nossa, Sempre foi, honestidade acima de tudo. Até nisso. Até nisso. Fui eu. Então, como isso tem relação, né, com o que a gente ensina para os nossos Sim, alunos. sim, boa. Legal, assim, para quem não conhece a UNET, né, é uma empresa de 30 anos, então ela nasceu no universo da computação e que era muito commodity, né, Windows, Computação, hein, gente? era computação, curso de computação, né, e de lá para cá a gente vem se reinventando. E uma das coisas que a gente percebeu é que o papel da escola estava mudando, né, conforme as novas gerações, né, então as novas gerações têm informação na palma da mão, então se ele quiser fazer um curso de inglês, ele tem gratuito no YouTube. Se ele quiser um curso de Excel, ele tem gratuito no YouTube. E a gente começou a perceber qual que é o papel da escola, né, do que não só informar, né, porque o papel da escola hoje é isso, da escola tradicional, né. Ele obriga o aluno a estudar, a decorar, para passar numa prova, e para quando ele vai para a vida adulta, ele não vai usar 10% daquilo que ele aprendeu, né, e isso é uma lástima, né. E quando você percebe outros países, né, super desenvolvidos, né, Singapura, o Japão, você tem uma abordagem diferente, ele traz conteúdos relevantes que ele vai usar na sua jornada para o futuro. E a UNET percebeu isso, a gente começou a trabalhar a metodologia com uma aplicação diferente. Então, primeiro, assim, trazer assuntos do cotidiano real, né, para que ele assimile o que ele está aprendendo, né. Então, cursos de inglês, a gente trabalha com temas transversais, sustentabilidade, gastronomia, empreendedorismo, que é tudo que tem no convívio dele. Então, não necessariamente ele vai para aprender inglês, né, ele aprende assuntos em inglês, ou seja, a gente mostra que o inglês, né, ou a educação como um todo, não é um fim, é um meio. E a gente começa a abordar outras competências que a escola deveria fazer e não tem feito, né? Então, a gente trabalha ali competências técnicas, né? O conteúdo técnico, que é aprender uma tecnologia, aprender uma ferramenta, aprender um idioma, mas a gente se preocupou também em desenvolver outras competências, né? Que é o que a gente chama de soft skills ou people skills, serão competências socioemocionais, que é o que hoje essa nova geração, que a gente chama de geração Z e Alpha, estão muito carentes, né? Então, a habilidade de falar em público, né? Pode ser que ele tenha ali, ele seja um crânio, ele tenha domínio daquela ferramenta, mas para apresentar, fazer alguma coisa do tipo, ele trava. E é o que a escola hoje determina, né? Então, às vezes você é bom na prova, e na prova você fica tímido, você fica com vergonha, às vezes você até estudou, mas é tanta pressão e você vai ser subjugado por aquela nota, mas às vezes você tem outras competências. Então, a UNET traz muito disso dentro da metodologia, né? Então, essas competências de saber que errar faz parte, né? Saber lidar com frustrações, o senso analítico, aprender a se comunicar, aprender a lidar em grupo, né? Interagir com pessoas. Então, é essa entrega que a gente traz em todas as metodologias e é o que o mundo está precisando, né? E pouquíssimas escolas estão se preocupando, de fato, em fazer essa entrega, né? Isso vai muito de encontro à proposta de valor da marca, que é atuar com um público que às vezes não tem uma condição financeira, ou seja, o ticket ele é um ticket super atrativo, super democrático, mas eu quero entregar o que há máximo de inovador, né, o que há de mais inovador na educação do mundo, né, para essa pessoa que de fato mais precisa. Então essa é um pouco da proposta de valor que a gente tem, né, que tem todo o carinho dos desenvolvimentos de material didático. Então você imagina, né, estão se falando em vibe coding, assim, em cursos aí para executivos, né, em ticket super alto, e a gente vai trazer para uma molecada com um ticket médio super acessível. Então, essa é um pouco do pensamento que a empresa tem, entregar o que há de mais inovador por algo extremamente acessível. Prepara para a vida, né? Prepara, né? Para a vida, não é? É tudo o que você falou, né, sobre o que te tornou, né, esse grande homem, né?
valor do trabalho, do entender, do pesquisa. Tá tudo intrínseco no curso. Então, a gente tá ajudando Sensacional. a formar mini Brunos. Sim. É só se matricular. Incrível, incrível. E é um curso que vai lançar agora em julho. Então, estamos Spoiler. à frente do Nem tempo. poderia estar falando, hein? Estamos à frente do tempo mais uma vez. Uhum. Certo? Uma frase, um conselho, alguma coisa que você queria deixar de mensagem para quem está assistindo a gente. Uma frase. Tem 2 horas aqui de frases, né? Mas uma que você fala, cara, Tendo meu em vista presente. Tendo em vista que ele é super emocional, vocês notaram. Vai tirar de ler. Putz, uma frase. Um conselho. Ou um que você conselho, sentir, Eu vai. não vou né? lembrar de uma frase específica, tem algumas na cabeça, mas agora eu não vou conseguir trazer. Mas eu acho que o conselho para quem está nos assistindo, né, principalmente para quem quer ser acima da média, então, assim, se você quer ser acima, você tem que trabalhar mais que acima da média, então, não se agarrar numa CLT que foi desenvolvida há muitos anos atrás e não foi formatada para você ter sucesso, né, então, eu acho que as pessoas não enxergam isso. Eu acho que ter deveres faz parte da jornada, né? Então, hoje falta muito isso, né? As pessoas querem mais colher frutos, mas não querem ter deveres e responsabilidades. E eu acredito muito no poder do ambiente também, né? O quanto que o ambiente ele vai te moldando, né? Então, isso me ajudou muito. E eu tive esse senso, e eu falo muito isso para o meu time. Então, na adolescência, quando eu comecei a perceber isso, eu me afastei de muitas pessoas, eu me afastei de muitas amizades, eu abri mão de muita coisa, né? Então, abdicar de algumas coisas são importantes. Então, fizeram aniversário surpresa para mim num sábado e eu não fui porque eu estava trabalhando e eu tinha meta para bater. Então, eu fui à noite. Por exemplo, 28 de fevereiro é uma data que a gente comemora, eu e a Tati, né? A gente faz aí tem o aniversário do nosso relacionamento. E 28 de fevereiro, geralmente, é o último dia do mês. E aí, isso sempre ficou claro, assim, né, dentro dos nossos alinhamentos, expectativa de que era dia de fechamento. Então, não era um dia de comemorar. E que, através daquele dia de fechamento, eu bateria a meta, bater o método tem remuneração, e esse dinheiro eu consigo dar algo melhor para ela. Então, são essas condições que a gente vai tendo com a vida de abdicar. Uma frase que eu lembrei, eu gosto muito de usar, é 20% farra, 80% raça. Ou seja, 80% é raça, trabalho, a entrega, e 20% é o desfrute, é o que você tem que ter. Agora e não imagina isso. a farra que é desses 20%. Porque 80%, intensa. você é louco. Melhor que É uma farra pode. intensa. Você é louco. Então, 20% bem intensos. São bem vividos. Mas as pessoas invertem isso. Então, acho que a vida é muito mais sobre prazeres Verdade. do que deveres. E, assim, quem você vê, né? Quais são as referências? E eu me baseei muito nisso, né? Para ter essa construção de perfil hoje. Quem são as pessoas que são de sucesso hoje, que trabalharam 44 horas semanais, que não quer trabalhar de sábado porque quer ter 2 dias de tranquilidade. 5 por. Então, Agora, né? 4 por 1, né? eu não sei o que está Nem definido sei, agora, mas- 5 por 2, não sei Sei o que é, mas e se você quer ter uma vida melhor, você quer ter, né, mais resultado, mais conforto, né, não tem, você vai ter que se abdicar de alguma coisa. Então, acho que essa é a mensagem, assim, o ambiente tem que trampar, não inverta essa ordem e o trabalho, entender sempre que é algo positivo vai ajudar a dignificar a sua vida. Você é louco. Agora, se você não acordar pra vida, meu rapaz, depois dessa receita, não vou falar em Meu. mágica, né? Receita lógica. Nossa, uma bela receita. Lógica de Com como fazer. miligramas, com tudo, não dá para perder. Incrível. Sensacional. Te agradeço demais. Eu que Você agradeço. abrir aqui e dividir isso com a gente, né? Nosso primeiro episódio não podia ser diferente, né? Trazendo a essência da UNET, a essência não só do amor ao trabalho, mas do amor acima de tudo, né? Essa coisa de trazer a humanização, né? Para os nossos materiais, para os nossos cursos, essa vontade de desenvolver todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, te agradeço demais por tudo que você trouxe aqui para contribuir. E vocês aí não deixem de colocar quem vocês querem ver também. E acho que a gente podia fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio. Acho que merece, esse episódio merece. Do quê? Vamos fazer um sorteio de um moletom? Moletom. Aquele moletom laranja, bem discreto. Sim. Bom para quem viaja, porque você não se perde do seu, Nunca, do nunca, seu, nunca. do seu amigo, nem nada disso, né? Mas como é que a gente faz o sorteio? Melhor comentário? Acho que sim, uma insight. Pronto, as duas coisas.
o maior insight no comentário Sim. leva o moletom. Pode ser? Fechou? Fechado. Isso aí, Bruno, agradeço. Obrigada. Isso é incrível. Viu? Maravilhoso. E a galera que Aprendi quer te seguir na rede social, qual que é o seu arroba, Bruno? Tem o meu Instagram, @BrunoRizzi, com 2 Zs, padrão. Tá aí quem quer seguir o Bruno, né? Ele não posta muita coisa, mas vai começar a postar. Não posso nada, isso é uma mas, aberração. ele reposta, né? É. Então, acompanha lá. Então, a gente quer te agradecer, de verdade, uma inspiração para todos nós. E Maravilhoso. sucesso sempre aí para você. Obrigado, meninas, pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa história, falando de marca, cultura. Espero também mandar uma mensagem positiva aí para quem está Com assistindo. certeza. Com certeza.